Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é João Paulo e nesse canal eu gravo conteúdo cristão. E nesse vídeo eu queria falar sobre o temor do Senhor, que vai estar lá em 1 Reis 18, de versículos 1 a 4. Nós vamos ler esses versículos e vai falar sobre Abadias, que era um servo temente a Deus desde criança, era um servo que temia a Deus. E nesse vídeo me dê alguns minutos e você vai entender o que é ter o temor do Senhor, o que é temer a Deus. Pega sua Bíblia aí e vamos ler lá em 1 Reis 18, de versículo 1 a 4. Assim diz: Depois de um longo tempo, no terceiro ano, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável pelo palácio, o homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. Lhes forneceu comida e água. Aqui, no versículo 1, vai falar do depois de um longo tempo no terceiro ano. No terceiro ano aqui que vai falar é o terceiro ano da seca, porque estava havendo uma seca. E aí o Senhor falou com Elias e falou para ele ir apresentar-se ao rei Acabe. Acabe era o rei naquela época, pois Deus enviaria chuva sobre a terra. Ou seja, Acabe era o rei daquela época. E Acabe era um homem que foi um rei que foi muito mal aos olhos do Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros reis de antes, ainda mais Saul. Muito mal aos olhos do Senhor. Todos os reis, todos que reinaram, que foram maus aos olhos do Senhor, não prosperaram. Mas os que foram bons aos olhos do Senhor, esses sim prosperaram. Ou seja, então o rei Acabe, sendo mau aos olhos do Senhor, ele não melhorou de condição, ele não desenvolveu ali, ele só piorou. Ali, como a gente já falou aqui, e ali, esse rei, o Acabe, como a fome era grande em Samaria, ele convocou Obadias. Aí vai falar de Obadias. E Obadias era um servo temente a Deus desde criança. Aqui vai falar. Ele era fiel ao Senhor, ele temia muito o Senhor. Ali, Obadias era o responsável pelo palácio, ou seja, ele era o mordomo do palácio. Ele era o administrador do palácio. Então, Obadias era um homem que temia muito o Senhor, um homem que ali temia de verdade ao Senhor, temia muito e ainda estando num ambiente cheio de idolatria, ele não se contaminou as suas vestes espirituais, ele não sujou as suas vestes espirituais, e porque ali o palácio era um ambiente cheio de idolatria, cheio de sujeira, cheio de escuridão, mas ainda assim, no meio daquilo tudo, ele se manteve firme, definido, que ele ali não sujou, não se misturou, viveu em santificação, tudo isso porque ele tinha o temor do Senhor. E Obadias, o significado do nome de Obadias é aquele que adora a Deus. E ali no versículo 4 vai falar sobre Jezabel. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Jezabel era uma mulher idólatra e má. Uma pessoa má é uma pessoa que é capaz de se satisfazer com todo tipo de maldade, se opõe ao que é mal. Ou seja, Jezabel era esse tipo de pessoa. E ali Jezabel adorava o deus Baal e levou o povo a ficar longe, levou o povo a se afastar do Deus verdadeiro, do Deus vivo, que é o Deus de Israel. E ali, como fala aqui no versículo, como já está falando, ela estava exterminando os profetas, ela estava matando os profetas do Senhor. Por isso, ali Obadias reuniu 100 profetas e escondeu nas cavernas, 50 em um, 50 em outro, ou seja, Obadias queria sustentar, ele queria preservar, ele queria manter a palavra do Senhor. Por isso ele fez isso, ele fez esse ato de amor, escondendo os profetas para que Jezabel não continuasse exterminando. E ali Obadias sustentou esses profetas com pão e água, comida e água. Temer a Deus, assim como Obadias temia a Deus, é a gente obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, fazer o que agrada a Deus, por amor, de coração aberto para servir a Deus e não por obrigação. Vamos pensar comigo, uma coisa que você faz por obrigação é uma coisa que você faz com pressa, uma coisa que você faz com desânimo, uma coisa que você faz de qualquer jeito. E nós não devemos fazer qualquer coisa. Quando a gente está fazendo algo com pressa, com desânimo, quer dizer que a gente não está temendo a Deus, que a gente está fazendo por obrigação. Aquilo já virou uma obrigação, aquilo ali já virou
uma, uma prática cotidiana, alguma rotina, e não deve ser assim servir a Deus. Nós devemos fazer por amor. Então toda vez ali que a gente vai fazer a leitura da palavra, vai orar, a gente nunca deve perder essa alegria, esse desejo de se alimentar da palavra, de orar. A gente nunca deve perder o ânimo, ficando desanimado para orar, para ler a palavra, para ir nos cultos. A gente nunca deve perder esse desejo, esse ânimo de fazer a vontade de Deus. Então toda vez que a gente chega ali, está desanimado, quer dizer que a gente está fazendo por obrigação, que já virou uma obrigação, que a gente quer se livrar daquilo, quer fazer aquilo com pressa, não. A gente sempre deve pedir a Deus para Ele renovar o ânimo em nós, de fazer a vontade dEle, para que não venhamos a fazer desanimados. Nós devemos ter o prazer de se alimentar da palavra, porque na nossa boca a palavra é doce como mel, a gente deve ter o prazer de se alimentar da palavra. É o nosso alimento, é um alimento que a palavra de Deus deve ser um alimento para nós, que a gente deve se alimentar, ter prazer de se alimentar mais do que o alimento físico aqui que a gente tem. Os tolos desprezam, os bobos não querem aprender o que significa. E a palavra de Deus também vai falar em algumas partes da Bíblia que para isso que fomos criados, para temer a Deus, que é o nosso dever, é o dever de todo homem. A palavra de Deus vai falar assim, a palavra de Deus vai falar que temendo a Deus nós temos o conhecimento, lá em Provérbios também vai falar que temendo, só temendo a Deus temos sabedoria, temos conhecimento. E a palavra de Deus também vai falar que, lá em Provérbios também, que temer a Deus é odiar o mal. Então, ou seja, temer a Deus é você evitar o mal, é você evitar uma provocação, é você evitar uma briga, é você evitar algo que vai ser desagradável aos olhos de Deus, é você odiar o mal, você se afastar, alguma coisa você odeia, se afasta, você não quer aquilo. Então é odiar o mal, odiar o que é mal e amar o que é da vontade de Deus, amar o que é bom. Fazer como Jó. Jó evitava o mal, Jó era justo, ele fazia, ou seja, uma pessoa justa é a pessoa que faz a vontade de Deus, a pessoa que faz o bem. Jó era uma pessoa correta. Esse foi o vídeo que eu gravei para te ajudar a entender o que é temer a Deus. Então, sempre que vier o desânimo de fazer a vontade de Deus, pede a Deus ânimo, tenha prazer naquilo, tenha ânimo de fazer a vontade de Deus, pois assim você vai estar mostrando que você vai estar fazendo com amor. Pede a Deus para renovar, para te restaurar, tirar o cansaço, te dar descanso, e ali você vai ser renovado, vai ser restaurado, vai ter ânimo, vai ter prazer, renovo para fazer a vontade de Deus, não por obrigação, não como algo com pressa, mas sempre meditando lentamente, observando as escrituras, indo à casa do Senhor.